Coloquei aqui uma imagem de uma casinha. Por quê? Porque, galera, o que está acontecendo com vocês? Pensa comigo. Quando a gente constrói uma casa, a gente começa pelo básico, né? Pelo projeto, pelo planejamento. Você vai ver quanto que você tem de verba, quanto que você tem disponível para fazer esse projeto. Você vai contratar uma equipe, uma empreiteira, um arquiteto, um engenheiro, vai pagar pelo cálculo estrutural. Você não começa uma casa pelo acabamento. Você não começa uma casa pela decoração. Você começa a casa por essa parte chata, né? Por essa parte que dá trabalho, que dá preguiça, que enche o saco, mas que é necessária. É a base, é a fundação, né? É o que vai dar sustentabilidade pro teu lar. Então, não adianta você querer pular etapas. Não tem como construir uma casa indo escolher piso, escolher sofá, papel de parede, não tem como. Então, vocês têm que enxergar a agência de vocês e o negócio de vocês exatamente dessa forma. Por que tem muitos agentes que estão patinando ainda no conteúdo? Porque estão querendo começar o seu negócio pela decoração, pelo acabamento, né? Vocês não estão nessa parte aqui do planejamento, de tomar as decisões, de ter um especialista te ajudando. Vocês estão querendo vir aqui, ó. Todo mundo tá querendo vir pra decoração. Todo mundo quer escolher cadeira, papel de parede combinando, mas ninguém quer tomar as decisões difíceis. Enquanto vocês não entenderem que não dá pra começar pela decoração, e o que seria a decoração nesse caso? O post no Instagram, o mimo, né? Você tem que começar pelaquela parte chata, que dá trabalho, que enche o saco, que não é legal, que é realmente planejamento, o processo interno, você organizar o fluxo de informações dentro da sua agência, você tomar decisões. Enquanto você não tirar alguns dias aí da sua semana, que seja algumas horas por dia, para estruturar a fundação da tua agência, cara, não adianta. Não adianta pergunta na caixinha, não adianta direct, não adianta nada. Nada vai dar certo. Porque vocês estão pulando etapas importantes. Não tem jeito. Você tem que organizar primeiro a fundação da tua agência. Estamos entendidos? Coloquei um exemplo bem prático aqui para vocês, entenderam? Não tem como não entender isso. Então, a partir de hoje, você vai incorporar isso. Você não vai mais pensar no seu negócio só na decoração, no que é bonito, né? E que o que você só enxerga de fora. Você vai pensar na estrutura da tua agência. Você vai começar a tomar as decisões pela estrutura da tua agência. Certo? Então vamos lá. Continuando. Deem um oi aqui, porque... Falem se vocês estão entendendo, se ficou claro esse meu exemplo. Quem tiver dúvida, coloca aqui nessa interrogaçãozinha que no final eu tento responder. Não sei se eu vou conseguir responder a pergunta hoje, porque tá meio maluco o dia. Mas coloca aqui se alguém tiver dúvida sobre isso. Vamos pensar na estrutura e não na decoração. Beleza? Eu até escrevi aqui para vocês entenderem. Então, antes de pensar em mimo, cotação, em posts, a gente vai pensar em estrutura. A gente vai pensar em planejamento e processos. Você ardeu, né? Eu sei que essa chinelada ardeu, mas ela foi boa. Então vocês vão pensar realmente naquelas decisões que vocês nunca tiveram tempo para tomar, que nunca deu para fazer. Você sabe ali no fundo, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe, caramba, eu tenho que organizar isso. Eu tenho que melhorar isso. Isso aqui não tá certo, isso aqui não tá bom. Então, é isso que você vai fazer. Comecem colocando as ideias no papel, num caderno, vai escrevendo, sem filtros, sem amarras, escreve tudo que tá aqui te incomodando dentro do seu negócio. Depois você vai estruturando área por área e é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Quem puder anotando as coisas da live, anote. Eu vou deixar salva também, mas, né, tem coisas que a gente vai pensando durante o conteúdo e que aí esquece, depois se não anota. Então, a primeira coisa que você tem que saber, pensando ali na sua estrutura, na sua fundação, é o seu propósito e o seu diferencial.
Ai, Lívia, que chatice, pelo amor de Deus, fala de roteiro personalizado, fala de calendário de passeio, fala de marketing, faz análise da minha bio, faz análise dos meus posts. Não, sabe por quê? Porque isso é superficial, né? Isso é arrancar o band-aid rápido, não é isso que vai fazer você vender mais. Por que você precisa saber o seu propósito, o seu diferencial? Porque quando o cliente questionar você, quando o cliente confrontar você com preços da internet, você tem que ter isso muito bem internalizado, até para você ter força suficiente, você ter posicionamento diferente, você ter gás suficiente para falar: não, eu não vendo isso. Eu vendo isso. Não, eu não vou dar desconto, porque eu vou te entregar isso. Não, eu faço muito melhor do que você encontra na internet. Porque eu sou uma autoridade, porque eu tenho entrega adicional, porque eu não vou só te vender um voucher, eu não vou só te vender um hotel, eu te vendo um pacote completo de soluções para sua viagem. Seu cliente tem a dor, você tem o remédio. Pedro Superti fala muito isso. Você tem que mostrar que você tem o remédio para aquela dor, né? Você tem que mostrar que você tá ali como um profissional que tem diferenciais. Agora, se você não sabe o seu propósito, se você não sabe os seus diferenciais, e se você pergunta pra mim na caixinha de pergunta: Lívia, como é que eu mostro pro meu cliente que eu sou melhor que a internet? Cara, tá tudo errado no teu negócio. Tá tudo errado. Se você não sabe os seus diferenciais, se você não sabe o seu propósito, se você não sabe aquilo que você é realmente espetacular e que você vai fazer a diferença na viagem do teu passageiro, para tudo, começa do zero, repensa teu negócio e segue o caminho. Porque não tem jeito. Não tem jeito. Certo? Então, isso tem que estar aqui na ponta da língua. O cliente falou, você se posiciona. O cliente falou, você argumenta. Vão ter N casos, como a Renata falou aqui, quando o cliente some e não dá um feedback. Para isso, existe o que eu vou falar lá no atendimento daqui a pouco na live, tá? Vamos por partes. Mas a gente precisa ter esses argumentos de venda, esses diferenciais muito bem estabelecidos para você ter uma negociação, para você ter uma conversa e para você ter um posicionamento claro com o teu passageiro na hora da venda, na hora do processo da venda, beleza? Então, seguindo. Gente, lembra aquele comercial? Compre batom, compre batom, compre batom. Eu vou gravar um vídeo para vocês um dia, pra vocês escutarem todo dia. Levantou de manhã, você vai escutar a Lívia. Processos. Mas o que é essa bodega desse processo, Lívia? Processos é a organização interna da tua agência. É você saber o que fazer, quando fazer, por que fazer, como fazer e quem vai fazer. Quando você tem esse fluxo de trabalho muito bem estruturado, que é a jornada do teu cliente dentro da agência. Então, por exemplo, o cliente veio através do Instagram, eu fiz o atendimento dele pelo WhatsApp, no atendimento eu fiz o diagnóstico, do diagnóstico eu falei minha proposta de valor, eu mostrei meus diferenciais, 3 dias depois eu mandei o orçamento, 3 dias depois eu entrei em contato com ele de novo, 7 dias depois eu fiz um terceiro follow-up, e se ele fechou, eu sigo para a documentação. Se você não sabe falar isso, como eu falei para você agora, rápido, de bate pronto, é porque você não tem processos bem definidos. É porque você não tomou decisões importantes para o seu negócio que precisam ser feitas. É porque alguma peça do seu quebra-cabeça não está se encaixando. Para tudo, repensa e fala: processo, preciso organizar os meus processos. Certo? Qual que é, geralmente, a trajetória de um agente de viagens, né? Aquele agente de viagens trabalhou muitos anos numa franquia, trabalhou muitos anos numa empresa, numa agência, e aí o que acontece? Ele foi e abriu a sua agência, falou: não, agora eu vou tomar as rédeas da minha vida, eu vou tomar as decisões, eu vou fazer, eu acredito no meu produto, vou abrir minha agência. O fluxo natural que a maioria das pessoas fazem o que é abrir a agência? Constitui um CNPJ, contrato social, abre uma conta jurídica, enfim, toda aquela parte burocrática e faz o cadastro nas operadoras. Fez o cadastro nas operadoras. Para a maioria dos agentes, isso é abrir uma agência. Fiz o cadastro, agora eu vou fazer o orçamento e vou vender. Poucas fazem um plano de negócios, um planejamento de marketing, fazem o desenho dos seus processos internos.
E aí? Aí você vai ficar todo dia, né, nadando contra a maré pra morrer na praia? Não dá, gente. Se você não sabe o fluxo das informações dentro da sua agência, se você não sabe a jornada do cliente, é porque você não tem processos. Só um parênteses aqui, que me falaram aqui, mas 3 dias depois os valores já mudaram. Sim, gente, os valores já mudaram. E aí, o que você fala? Oi, tô entrando em contato com você pra saber o que você achou do meu orçamento. Você tem alguma dúvida? Vamos conversar a respeito? Você ouve as dúvidas dele primeiro e faz as alterações. Se aumentou o preço, é um risco do negócio que o passageiro tem que estar ciente. Quando eu mando a primeira vez, eu falo, os valores não são garantidos. Pode mudar a qualquer momento, a gente só garante com as emissões, tá certo? Isso tudo faz parte do teu discurso de venda, tá? E também faz parte dos seus processos. Você informar, né, ter o seu script de vendas bem definido e informar para o seu passageiro que aqueles valores só podem ser garantidos no dia. Mas é muito, muito, muito difícil, e principalmente quando a gente fala de uma viagem de ticket médio mais alto, o passageiro fechar ali na cara. Ele vai olhar os hotéis, ele vai conversar com as outras pessoas envolvidas na viagem. Por isso que o script de venda, os processos, você saber cada etapa dentro da tua agência é muito mais importante para você lidar com as objeções de venda do seu cliente, tá? Então isso são coisas que você pode alinhar dentro do teu processo. Nossa, gente, tá subindo um monte de pergunta aqui, peraí. Então, vamos lá. Processo, certo? Compre batom, tenha processo na sua agência. Pelo amor de Deus, ok? Peraí que saiu tudo da minha ordem aqui dos meus slidezinhos. Pronto. Então, depois, né, quando você estipula os processos na sua agência, é importante também você definir quais os produtos você vai vender. De novo, muitos empreendedores, principalmente do ramo de viagens, não pensam nisso. Qual produto que você vai vender? Você vai vender forfait, você vai vender roteiro personalizado, você vai vender circuito, você vai vender só passagem aérea, você vai partir por corporativo. Que produto que você vai vender? Isso é importante também. Você pode vender tudo. Se você tiver estratégia, se você tiver processo, se você tiver organização, ok, não sou eu que vou julgar isso. É difícil, mas ok. Se você é uma urgência, você precisa ter isso muito mais bem estruturado. Você precisa avaliar. Vale a pena eu vender só uma passagem aérea? Vale a pena eu vender só um hotel? Eu vou focar mais em internacional ou vou focar mais em nacional? Qual vai ser o direcionamento aí que eu vou dar para o meu negócio dentro dos meus produtos? Isso são decisões. Tô vendo que tudo que eu tô falando nessa live aqui para vocês envolve decisões. Você tem que avaliar, estudar e decidir e depois executar. Certo? Tudo bem, meu povo? Vocês começam a falar um monte de coisa, depois vocês ficam quietos, e depois começam a falar um monte de coisa e ficam quietos. Ok? Então pense em qual produto que você quer vender também dentro da tua agência. Quais os produtos que fazem mais sentido para o teu público, para a ideia que você tem para o seu negócio. Certo? Eu já falei milhares de vezes que na Gol Viagens a gente só vende roteiro personalizado. Não vendo pacote, não vendo circuito, não vendo só passagem aérea. Eu tenho um produto e estruturei toda a minha agência para vender este produto. Além de você pensar qual produto você vai vender e qual produto você não vai vender, é importante também você pensar quais são os produtos rentáveis para o seu negócio, para o seu público. Tá vendo a parte da estratégia que muitas vezes você nunca parou para pensar? Agora a gente começou uma fase no Novo Agente de mentorias individuais. Tem alguns alunos da turma 1 que compraram mentorias individuais e tem alguns alunos da turma 2 que tem mentoria individual. E aí o que acontece? O que acontece, gente? Você precisa pensar qual é o produto que é rentável para você, qual é o produto que te dá lucro, qual é o produto que põe din-din no bolso, que paga boleto. Não adianta nada, muitas vezes, você ficar vendendo um monte de passagens aéreas, ficar ganhando R$40 e muitas vezes isso não dá lucro. Você gasta muito mais tempo do que do que esses R$40. Sua hora vale muito mais do que esses R$40.
Vale a pena, às vezes, vender um hotel com uma remuneração, um comissionamento baixo? Tudo isso você tem que pensar. Quando eu fiz o primeiro planejamento estratégico da Gol, e isso eu consegui fazer, gente, 4 anos depois, hein? Olha, eu mereci uma chinelada, uma havaiana de pau na minha cabeça. O que aconteceu? Eu percebi que os produtos mais rentáveis da Gol Viagens eram lua de mel e viagens para família. Muitas vezes eu ficava focando em uns produtos que não eram rentáveis para mim, né? Que não me traziam volume, porque a gente pode ganhar no volume ou na margem de lucro, né? Quando você tem um ticket médio, quando você tem um valor agregado muito bom, você consegue ter uma rentabilidade maior nesse produto. Eu ficava muitas vezes batendo a cabeça com roteiros que não eram rentáveis para mim, que não pagavam as minhas horas de trabalho. Então o que eu fiz? Eu redirecionei todo o negócio da Gol Viagens para vender muito mais lua de mel e viagens em famílias do que qualquer outro produto. Foi a partir desse momento que eu falei, não vendo mais só passagem aérea, não vendo só um hotel isolado, não vendo só meu calendário de passeios, não vendo só o guia digital. Eu vendo a solução completa da viagem. É assim que eu vou me posicionar. É assim que eu vou me comunicar com o meu cliente. É assim que eu vou me diferenciar. É assim que eu vou me destacar do mercado. É assim que eu vou convencer o meu cliente que vale a pena fechar comigo e não na internet. Tá fazendo sentido para vocês? Todo mundo acompanhando aí a linha de raciocínio? Já tá na metade da live, eu tô falando sem parar aqui. Beleza, certo? Estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Essa aqui devia chamar Live das Decisões. Live das decisões que você precisa tomar em prol da sua agência, querido amigo, querido colega de profissão, certo? Eu também tenho que começar a escrever aqui. A live vai ficar gravada. Gente, vai ficar gravada sim. Geralmente eu sempre deixo as lives gravadas, brincadeira à parte. Vamos lá pro próximo passo? Então, beleza. Vai ficar gravado assim, fique tranquilo. Ai, saco, cortou. Mas dá pra vocês lerem, certo? A gente vai falar agora do atendimento. Então, a gente falou de planejamento, a gente falou de produtos e a gente vai falar agora de atendimento. Decisões que você precisa tomar para o seu atendimento ser melhor, para o seu atendimento ser mais estratégico. E agora que eu vou fechar aí a meia hora que falta na live, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa no atendimento, você precisa fazer o diagnóstico do seu cliente. O que é essa bodega de diagnóstico do cliente, Lívia? Você precisa conhecer o perfil de quem está comprando de você. Você precisa perguntar, você precisa ouvir esse cliente. Você precisa entender por que ele veio até você. O que motivou ele a fazer esse orçamento contigo? O que ele viu de diferencial em você, tá? Para isso, eu recomendo que todos tenham um script de vendas. E nesse script de vendas que você tenha um roteirinho de perguntas. E perguntas que vão muito além: número de pessoas, cidade de saída, datas da viagem, se tem flexibilidade ou não e destinos que vão visitar. Isso é o básico. Quem quer se diferenciar não faz o básico. Quem quer se diferenciar vai além. Então, se você quer vender mais, se você quer se destacar no mercado, você tem que ir além. Se for para comer arroz com feijão todo dia, minha filha, eu nem levanto da cama. Então, a gente quer ir além. Para isso, você tem que começar a questionar e tudo dentro da sua agência. Quem trabalha com diferenciação tem que ser um questionador. E sempre você tem que falar: por que eu faço assim? Eu consigo fazer melhor? Eu consigo fazer de uma outra forma? Eu consigo entregar isso de um jeito único? Qual é a ideia mais maluca que eu posso ter para minha agência? Você sempre tem que pensar isso. Depois você faz o filtro, depois você vê a viabilidade. Mas quem quer trabalhar com diferenciação, quem quer se destacar, tem que ter essa alma questionadora, tá? Então você tem que ter a mesma coisa com o seu cliente, né? O espírito do Sherlock Holmes. Por quê? Qual a insegurança dele na hora de organizar uma viagem? E para isso tem perguntas, né? Qual o sonho dele? Qual o desejo dele? Qual a dor dele? O que ele precisa que eu entregue para ele fechar comigo? Vocês ficam muito presos nessa questão. Como que eu vou convencer o meu cliente que eu sou a melhor solução? Como que eu vou convencer o meu cliente? Como que eu vou convencer? Gente, é um quebra-cabeça que as peças precisam se encaixar.
Você tem que conhecer o cara, você tem que conhecer o seu cliente. E aí você vai entregar o que ele quer. Não adianta nada quando um cliente pede um orçamento de Maldivas e ele tem o sonho de ir para as Maldivas, quer ficar num bangalô incrível. Você entregar um hotelzinho simples com all inclusive Cidra Cerezer que não vai encantar ele. Muitas vezes o passageiro vem sem ideia do que fazer, não sabe a logística, não sabe as dificuldades. É você, com as informações que você coleta no diagnóstico, que vai desenhar a viagem e entregar o produto perfeito para ele. É assim que você convence, é assim que ele vê valor. Só que você só consegue entregar esse produto quando você entende quem está aqui do outro lado. Quais as inseguranças dele, quais as dúvidas, quais as necessidades. É só preço mesmo? Será? Será que é só isso? A gente tem que começar a pensar além. Vamos derrubar esses argumentos que a gente sempre tem. Ah, ele não fechou comigo por causa do preço. Ele não fechou comigo por causa disso. Ele não fechou comigo por causa daquilo. Tira um pouco a responsabilidade do seu cliente e olha o que você poderia ter feito melhor. Analise esse atendimento. E eu dou uma outra chinelada aqui em vocês, porque principalmente nas aulas, eu sempre pergunto, quem fez análise de atendimento? Quem pegou um atendimento e realmente olhou o que não estava legal? Onde poderia melhorar? Qual argumento poderia ter sido melhor? Qual desenho de viagem que poderia ter feito e que não fez? A gente põe a culpa no cliente e esquece de ter um olhar clínico dentro do nosso negócio. E é só assim que a gente vai conseguir crescer, corrigindo os erros internos nossos, tá? Eu comecei a falar de cliente e fui muito diagnóstico e fui muito além, mas tá tudo certo. Deu pra entender, gente? Vocês precisam conhecer o seu cliente. Ai, Lívia, ele não responde o WhatsApp. Liga. Ai, Lívia, ele não quer falar pelo telefone. Marca uma reunião pelo Zoom. Ah, Lívia, para de Lívia. Busca uma solução para você entender o seu cliente. Cada cliente é único, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Você tem que ir atrás da informação. E não é fácil. O nosso mercado não é fácil. O nosso mercado é de convencimento. Você tem que se destacar, você tem que se diferenciar, porque a internet tá aí, ó, tá aqui no nosso cangote em cima. Não adianta! Vou me acalmar um pouco. Vou voltar a ser meiga e fofinha, tá? Mas dá pra entender, né, gente? Então, assim, o que cabe a você fazer? O que cabe a você fazer é você pensar no que você pode melhorar dentro da tua agência. O cliente não vai mudar. Sinto lhe informar que o cliente não vai mudar. O cliente vai sempre querer o melhor custo-benefício para ele. Sabe o que é mais engraçado? Se você estivesse no lugar do cliente, você seria igualzinho. Você ia pensar no valor do seu dinheiro. Quando a gente compra, a gente quer que o nosso dinheiro dure, renda muito mais. A gente quer ter benefícios. Tanto que todo mundo adora desconto. Só que a gente não pode ser dependente do desconto na viagem, porque você tem que ter uma entrega adicional, você tem que agregar valor, certo? Então, vamos pro próximo item aqui do nosso slidezinho. Ô, gente, vocês falam da minha chinelada, mas vocês sentem falta. Isso é muito surreal. E só um parênteses aqui agora. Eu tava pensando exatamente isso. Que a gente precisa de alguém que fale, olha aqui, acorda. Eu também preciso, né? Eu tenho também pessoas que me falam isso, e geralmente é o meu marido. E é engraçado, a Isabela também tá aqui, ela me dá várias chineladas, tá? Só não mostro uma foto muito brava dela que eu tenho, porque eu tenho amor à minha vida. Mas, a gente precisa de alguém que dê essa acordada, né, gente? É engraçado essa relação, né? E às vezes eu fico me sentindo mal de dar tantas chineladas em vocês, mas depois eu entendo, compreendo que é importante. Então, continuamos. Você também tem que definir um tempo de entrega, tá? Tempo de entrega do seu orçamento. De novo, nas mentorias eu sempre pergunto, você já definiu um tempo mínimo para você entregar o seu orçamento? Para você falar pro cliente de cara, olha, vou demorar 2 dias para entregar o teu orçamento. Vou demorar 3 dias. Você tem que fazer isso baseado na tua capacidade de produção. Não adianta querer abraçar o mundo. Você cai, dá de cara no chão, se machuca, se extrapola todo. Você precisa ter processos, lembra? Compre batom, tenha processos. Não adianta, gente, não adianta.
Você precisa ter um tempo mínimo. Ah, consegui entregar antes. Show de bola. Manda pro seu cliente. Ah, vou atrasar. Querido cliente, vou atrasar a entrega do teu orçamento, porque eu tô buscando a melhor viagem para você. Certo? Você também precisa, no atendimento, falar a sua proposta de valor. Isso é muito, muito importante. Por quê? Se você não fala os seus diferenciais, se você não explica a sua entrega adicional, sinto lhe informar, querido, que o seu cliente não tem bola de cristal. Ele não vai saber, ele não vai entender e ele não vai comprar de você. Então cabe você explicar. Você precisa falar, você precisa mostrar, você precisa escrever. Você tem que repetir a sua proposta de valor durante o atendimento. Muitas vezes você fala uma vez, o cara esquece. Você fala duas, ele começa a... Opa, tem algo aí que eu quero prestar atenção. Você fala a terceira, ele fala, opa, tem algo diferente rolando aqui, eu quero entender melhor o que é. Certo? Vou mostrar algumas coisas pra vocês. Eu não sei se vai dar pra ver direito, tá? Mas vamos lá. Vocês conseguem entender o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Eu peguei um print de um atendimento que a Natália fez, mas eu quero que vocês reparem o seguinte, tá? Isso é muito, muito importante. Me falem se vocês estão conseguindo enxergar isso aqui direito enquanto eu dou uma prendida melhor no meu cabelo aqui. Me fala aí. Vocês estão aí, gente? Tô falando sozinha? Estão vivos? Oi? Tudo certo? Beleza. Presta atenção nesse atendimento, tá? Repara o seguinte. Em cima, que vocês não estão vendo na conversa, a Natália mandou um áudio explicando o que é a Go Viagens, como que a Go Viagens trabalha, tralalá. Depois ela explicou no texto alguns pontos importantes do nosso trabalho. Em seguida ela mandou 2 exemplos, um de guia digital e um de calendário de passeios, para o cliente ver. É uma coisa assim, é muito difícil para o cliente entender o que é um roteiro personalizado se ele não enxerga o que ele vai receber. Por isso que a gente sempre manda um modelo de calendário de guia digital, porque é aí que vai dar aquele plim. Nossa, que material legal. Quem é aluno do Novo Agente, eu tenho certeza que teve essa sensação quando recebeu o calendário e o guia digital que vocês recebem de bônus no curso. Aquela sensação, plim, caramba, que legal, que material bacana. E o cliente pensa, caceta, eu também quero isso. Eu gostei, isso é diferente. Se nós só falássemos... Olha, o roteiro personalizado inclui um calendário de passeios e um guia digital. É uma percepção. Quando ele vê e ele pode olhar, é outra percepção. Outra percepção de valor. Outra percepção de diferencial. Lívia, não tem um calendário de passeio assim, não. Quem é aluno Novo Agente tem todas as condições para poder fazer um. Ai, Lívia, ainda não tive o cliente. Pensa numa persona, cria um calendário de passeios para ela. Tenha um material de vendas. Se você já fez isso, estrutura um para você mandar de exemplo para o seu cliente. Eu não mando, obviamente, um calendário de passeios de Paris, né, gente? Eu mando um de Auckland, por exemplo, que é um destino que não se vende tanto, enfim. Porque aí eu não tenho o risco dele pegar meu material e usar na viagem dele, por exemplo, ou passar para um amigo, enfim. Mas ele consegue visualizar exatamente o que eu faço. Deu para captar? Então você precisa pensar nisso. O que eu posso entregar no atendimento de materiais para o meu passageiro, para o meu cliente entender o meu diferencial, para o meu cliente perceber o meu valor. Não adianta só falar muitas vezes não, gente. Sinto lhe informar. Não adianta. Ele não vai perceber a grandiosidade do seu trabalho se você só falar. Ele tem que ver. O ser humano é visual, certo? A gente não tem aquele santo, eu tenho que ver pra crer. Não sei qual é o santo, se alguém puder me fala. Mas o ser humano tem que ver pra crer, entendeu? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês.
Na medida do possível, tentem mandar fotos também para o seu passageiro quando você estiver explicando sobre o hotel. Um parêntese rapidinho, tá? São Tomé, obrigada, Alzira. Isso aí, São Tomé, gente. É isso aí. Deixa eu só responder aqui uma pergunta. Se você trabalha com um único destino, manda algumas paginazinhas, as primeiras páginas do seu material, sabe? Um day by day só de um dia, só para ele ter um gostinho, entendeu? Porque aí fica mais fácil, ele visualiza, mas ele não vai pegar todo o teu trabalho, tá? Mas é importante ele visualizar, beleza? Vamos lá. Voltando aqui para esse slide. Se vocês... na Gol Viagens, a gente pensa da seguinte forma, e você pode pensar de forma diferente e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Eu penso o seguinte, eu preciso reforçar a minha autoridade, mostrar o meu diferencial para o cliente perceber o meu valor, certo? Para isso, eu tenho que mostrar que eu entendo muito do destino, que eu conheço os hotéis, que eu sei o que eu tô falando. Ele precisa confiar na minha empresa para poder comprar, tá? Então, a gente não fica com essa do tipo, vou esconder informação, não vou falar, meu Deus do céu. A gente entrega. Você pode colocar alguns limites nessa relação se você não se sente seguro e confiante para fazer isso. Então, por exemplo, você pode mandar um orçamento sem nome do hotel, você pode dar uma enxugada nas informações, não tem problema. Mas eu quero que vocês reparem o seguinte, a gente foca muito no desejo de viajar. Então, se você olhar aqui, ó, esse é um casal super zen, todo natureba, eles adoram esse contato com a natureza, eles fazem meditação, eles querem um local para a lua de mel deles para ter essa conexão, né, com o destino, com a natureza, ter belas paisagens. Então, se você olhar aqui, ó, então vamos lá, fiz o diagnóstico do cliente, repara na mensagem que a Natália mandou. Ela falou exatamente isso para gerar o desejo nele. Selecionamos um hotel que tem tudo a ver com o que vocês querem. Selecionamos um hotel com gastronomia orgânica, com aula de yoga, com meditação, com happy hour no pôr do sol, com música. O cliente se conecta, o cliente fica com vontade de viajar. O cliente fala, eles entenderam o que eu quero. Deu match, entendeu? Por isso que é importante o diagnóstico. Por isso que é importante ouvir o cliente. Por isso que é importante essa percepção, essa sensibilidade. Nós temos que ter essa sensibilidade no nosso trabalho, porque por mais piegas que seja, nós estamos lidando com sonhos. E só sabe a dimensão isso quem está aqui no dia a dia, pesquisando, pensando e buscando o melhor para agradar o cliente. Então, ao invés do preço, foca nesse diferencial que tenha relação com o que ele falou no diagnóstico, que crie essa conexão, entendeu? Isso é muito, muito, muito importante. Isso é estratégia, isso é posicionamento, isso é fazer as coisas pensando no cliente. Isso é direcionamento para o cliente, tá? Muitas pessoas viram e falam, você tem que mostrar o seu valor, hoje em dia você tem que mostrar o seu valor, né? Dá pra até fazer uma música sertaneja com isso. Só que, cara, não adianta nada você falar o seu valor. Você tem que mostrar, você tem que se conectar com o cliente. O cliente precisa perceber o seu valor. E você tem que estruturar todo o seu atendimento, o seu produto, o seu posicionamento para ele perceber isso. Parte de você. É como se você estivesse num bastidor de uma peça, organizando todo o cenário para a plateia entender o enredo. Você conduz isso dos bastidores para depois se posicionar e fechar a venda. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Então, assim, por isso que é muito complicado quando você ouve um monte de gente falando aí, você tem que mostrar o seu valor. Sim, você tem que mostrar o seu valor. Então fala como é que eu faço isso. É assim, desde os processos até o atendimento. Beleza? Então vamos lá. Certo? Agora vamos para uma parte que eu acho bem legal e que faz tempo que eu quero falar isso para vocês, tá? Então
estão pegando aí o fio da meada, né? Então, seguinte, você precisa de cotações que mostrem o seu valor. Pelo amor de Jesus Cristo, não vamos mandar cotação em Word sem foto, sem diferencial e sem atrativo. Se coloque no lugar do seu querido passageiro. Você vai ler isso? Esse monte de texto? Na era digital que as pessoas só fazem assim com o dedinho? Não. Então tem que ser um orçamento que chame a atenção dele. Tem que ser uma cotação que fale, caramba, eu nunca vi um negócio desse jeito. Antes de vocês falarem, putz, livre, isso dá trabalho, eu perco o dia inteiro fazendo uma cotação nesse modelo que você ensina, demora muito, ai meu Deus do céu, aí o passageiro vai e não fecha. Então, você já sabe da chinelada. Se ele não viu o seu valor, repensa o seu processo, repensa a sua agência, porque alguma coisa está dando muito errado aí, certo? Beleza, estamos avisados, não quero ouvir esse negócio aqui no comentário, não. Então, eu quero falar o seguinte para vocês. A cotação bem estruturada, bonita, com fotos e atrativas, é fundamental para o mercado que a gente vai enfrentar nos próximos anos. É fundamental para a concorrência que a gente tem que lidar. Não adianta, tá? Você precisa de uma cotação que chame a atenção do seu passageiro. Só que, gente, vocês têm que começar a ter o filtro aí na coisa. Não adianta fazer uma cotação. Gente, esses dias eu recebi uma cotação de 27 páginas. Eu quase voei pela tela do computador. Eu falei, olha aqui, você não dá conta de fazer 5, 6, 10 cotações por dia de 27 páginas. Não tem como. O que vocês precisam começar a fazer é um modelo de cotação mais simples, que seja executável. Então, como que vocês podem fazer isso? Vou mostrar uns exemplozinhos bem simples e eu vou fazer uma aula extra mais pra frente sobre isso para os alunos do Novo Agente, tá? Então, vamos lá. Faça uma capa para a tua cotação. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Faça uma capa. Quem é aluno vai reconhecer. Crie uma capa bonita, com seu logo, com uma foto atrativa, que dê vontade de você falar, caramba, que é isso, que bonito. Faz uma capa fixa, não personalize capa. Se você não tem tempo, se você tá lotado de coisa, não personalize. Uma capa fixa, para todos os orçamentos. Facilita a vida, não inventa a roda, tá? Mas tenha uma boa impressão. Quando você tem uma capa fixa, você já ganha uns minutinhos aí. Então, para com isso. Você não precisa pôr o nome do cliente na capa, você não precisa ficar escrevendo o destino na capa, nada disso, certo? Ah, você tem tempo, você tem equipe, isso não tá te onerando? Escreve o nome, escreve o destino, escreve tudo. Se isso tá te deixando sobrecarregado, capa fixa, certo? Você vai decidir, mas você tem que avaliar porque você tem outras coisas para fazer na tua vida além de orçamento. Facilite a tua vida e ao mesmo tempo coloque a diferenciação em prática, certo? Vamos pro próximo. Gente, eu vou tirar os comentários agora, só eu acho que para vocês conseguirem ver, tá? Eu não sei também como é que tira os comentários, mas enfim. Não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não sei tirar os comentários, gente. Enfim, vai assim mesmo, é só pra vocês verem a ideia aí do negócio. Então, vamos lá. Depois que você fizer a capa, você vai fazer uma página fixa, sem personalização, entendeu? Que sirva para todos os orçamentos. Uma capa onde você explique exatamente o que você faz. Não tem mais 3 pontinhos aqui não, viu? Não... Ah, desativar comentários. Pronto. Eu vou desativar, depois eu volto, tá? Só pra vocês entenderem, enxergarem melhor. Então vamos lá. Faça uma contracapa, né? Explicando a tua proposta de valor, explicando o que você faz que é realmente diferenciado. Não precisa ser um texto gigantesco, não precisa ter 2 páginas, coloca por tópicos, coloca foto. Se você tiver uma foto sua bonita, coloca a sua foto, não tem problema, se você se sentir à vontade, isso é super legal. Mas é importante vocês
tem essa contracapa para o passageiro reforçar aquilo que você falou para ele no atendimento. Seu diferencial, a sua entrega, tudo que você vai resolver para ele, em tópicos, tá? Igual tá aqui, certo? Então, orçamento sem compromisso, organização, treinamento online, desconto para compra de equipamento, aplicativo. Fala. Se você não fala, ele não tem como saber, ok? Peraí, meu povo, saiu aqui. Nossa, tem coisa ainda nessa live. Agora o pulo do gato. Eita! Ah, foi. O pulo do gato é o seguinte. Simplifique o orçamento. Ao invés de você ter uma página só de hotel, uma página de aéreo, uma página de carro. Se é um orçamento simples, por exemplo, é só um hotel e uma passagem aérea. Ou é um cliente que você não tá botando muita fé ali nele, não. Você acha que não vai pra frente. Coloca uma explicaçãozinha rápida, 2 fotinhos e o voo na mesma página, né? Coloca as linhas do voo ali na mesma página. Você vai ter um orçamento de 4 páginas. Capa e contracapa, que é fixo. Descrição do hotel e do voo. E na última página, valor total, tudo que tá escrito, tudo que tá incluso e algumas regrinhas. 4 páginas. Sendo que você vai ter que mexer mesmo em uma e colocar o valor da viagem. Acabou. Um orçamento simples, rápido, prático, que você consegue fazer rapidinho. Certo? Vou pôr os comentários que eu quero ver o que vocês estão falando. Pronto. Podem falar, tá? Então, gente, a gente tem que ter essa noção também que você precisa, se o tempo tá escasso, se você não tá dando conta de tudo, não abandone a diferenciação, mas deixe ela mais simples. É possível fazer isso de forma que você também mostre o seu valor para o passageiro, né? Que você mostre o seu diferencial para o cliente. Só que você tem que fazer isso de forma inteligente, né? Não adianta falar, não vou mais fazer isso porque demora muito tempo. Alguma coisa ali no teu processo não tá legal. Tem que ser reestruturada. Então, numa live aqui em 5 minutos, eu já dei uma ideia para vocês reestruturarem isso. Quem é urgência ou quem tá sobrecarregado, quem não tá dando conta da tua demanda, precisa simplificar as coisas, certo? Diferenciação não é só ideia louca, não. Diferenciação também é você mostrar o valor, mas de forma eficiente. Senão não dá certo. Senão não adianta. Certo, meu povo? Ok? Ninguém tem dúvida? Vocês estão tudo quieto aí ainda? Agora, uma outra coisa super importante. Guarde informações estratégicas para depois do contrato assinado. Entenda o seguinte. Você faz o orçamento bonitinho, legal, tira umas dúvidas básicas ali do teu passageiro e o principal, o ouro, você vai entregar para ele depois do contrato assinado e da viagem paga. Vou dar um exemplo para vocês. Nos orçamentos da Gol Viagens, eu não ponho nada de day by day, eu não monto uma programação diária para o meu passageiro, eu não coloco os passeios que ele pode fazer, nada disso. Porque eu explico para ele que isso vai ser feito depois da viagem paga e contratada. Que isso é o diferencial que vai tornar a viagem dele sensacional e única. Que depois ele vai receber um material super completo. Eu vou mostrar já pra vocês, tá? Então, não precisa colocar day by day no seu orçamento. Você não precisa ficar perdendo tempo com isso. Mas fala pra ele, ó, se você fechar comigo, você vai receber aquele guia, aquele calendário que eu mostrei pra você no WhatsApp, lembra? E aí eu vou responder todas as suas dúvidas. A gente vai ter uma reunião, eu vou conversar com você, vou entender o seu perfil, você vai poder alterar toda a programação do jeito que você quiser, depois que o contrato tiver assinado e a viagem estiver paga. Porque é como se fosse aquele pedacinho de carne que você põe na frente do cachorro para ele vir correndo atrás de você, entendeu? Você tem que deixar ele curioso, aguçado. Se você entrega todo o ouro de cara, por que ele vai fechar com você? Se você entrega tudo de graça ali pra ele, por que ele vai fechar com você? Quando eu falo de atendimento estratégico, é exatamente isso. Você dá um gostinho do que você faz e deixa o melhor pra depois. Tudo isso com diálogo, com procedimentos, com processos,
Começou a tocar o telefone. Outra coisa. Todo mundo pergunta isso que a Mônica acabou de perguntar. E se o cliente quiser uma ideia de gastos dos passeios? Você dá uma ideia prévia dos gastos do passeio. Então, por exemplo, para Ushuaia, você vai gastar mais ou menos dentro aí do teu perfil tanto de passeio para fazer esse passeio. Você não precisa escrever, você não precisa montar material, você não precisa colocar isso no orçamento. Você pode mandar por áudio. Você pode mandar um áudio para ele falando isso. Não tem problema. Mas eu falo que todos os passeios, os detalhamentos, as reservas, tudo isso é feito depois do contrato assinado. E tem muita gente de viagens que entrega o ouro de cara achando que isso é diferenciação. Isso não é diferenciação não, gente. Isso é bater a cabeça na parede e não dá resultado. Aí vem falar, ai, mas eu vi uma live da Lívia, fiz as coisas e não deu resultado. Aqui, ó. Então, gente, tem que fazer com estratégia. Tem que fazer de forma organizada. Já estão respondendo que a live vai ficar gravada. Fiquem tranquilos, vai ficar gravada assim, tá? Certo, galera? Então, você precisa estruturar uma entrega adicional, tá? Além de ter um orçamento bacana, fazer o diagnóstico do cliente, ter processos, você tem que ter uma entrega adicional. Pode ser um e-book sobre o destino, pode ser um calendário de passeios, pode ser um guia digital, pode ser um day by day num aplicativo. Tem vários aplicativos. Eu particularmente gosto muito do Axos. Eu acho que é um aplicativo sensacional, simples, fácil de usar. Adoro. E isso é uma entrega adicional, né? Você coloca links do Google Maps, você deixa tudo estruturado para o teu passageiro. Não é só uma entrega de vouchers e pronto e acabou. Você tem algo que realmente o passageiro vai palpável, que ele vai receber, que vai resolver uma dor, um remédio para o teu cliente, tá? Então, ó, na Gol Viagens nós temos o roteiro personalizado, que é formado por um calendário de passeios com todas as opções de passeios que ele vai fazer. O passageiro seleciona tudo que ele quer, Gol Viagens faz todas as reservas, monta o arquivo final, imprime e manda para o cliente. Tava tentando ver se eu tinha aqui, não tem. Certo? Nós temos também um guia digital, né? Que é toda a rota dele passo a passo com links para o Google Maps e mais umas dicas extras, mais indicações de restaurantes, locais, lojinhas, souvenirs, explicações das atrações. Então é um material super, super, super completo, tá? Lívia, não tenho tempo para fazer tudo isso, não? Você tá maluca? Você pode usar o aplicativo, você pode montar um e-book e agregar toda a viagem. Um e-book de Gramado, você faz uma vez e você usa para todas as vendas. Certo? Você tem trabalho uma vez. Não é personalizado. Você pode usar para todas e qualquer viagem. E você cobra um pouco a mais por esse trabalho. Você estrutura uma entrega adicional. Isso tudo eu explico no Novo Agente, né? Não tem como explicar aqui, não tem como ensinar a fazer. Foram 11 aulas para explicar tudo isso para os alunos. O que eu quero trazer aqui é um gostinho para você pensar e começar a estruturar isso dentro da tua agência. Certo? Tô acabando, povo. Então, tudo isso é diferenciação, tá? Nossa, demorando pra carregar minhas imagenzinhas. O que tá acontecendo? Vocês estão vendo? Gente, eu travei. Eu tô achando que essa live travou. Ih, travou? Vocês estão vendo as imagens? Eu não tô vendo. Tá todo mundo aí? Todos vivos? Eu acho que eu travei. Eu tô vendo coração, mas ninguém fala comigo. Sei lá, vou continuar falando. Pelo menos vai ficar... Não, então beleza. Então volta. Caceta, esse delay é muito ruim. A gente fica aqui com umas caras de tacho. Eu vou... Tá embaçado, né? Não tô conseguindo ver. Pera aí, eu vou pôr no 4G. Espera. Pera aí. Pronto, vamos ver se agora vai. Ai, gente, não tá indo as imagens. Eu não travei não, né? Sei lá o que houve, agora não tá indo. Ah, essas daqui não estão indo, nenhuma.
Ah, eu vou falando então pra vocês. Então, voltando, isso que é diferenciação, tá? Vou deixar nesse aqui que tá certo, pelo menos pra vocês irem vendo, e vou falando o resto. Então, meu povo, pra gente finalizar, o que é importante vocês saberem? Eu consigo tirar isso aqui? Não sei também. Não sei mais mexer nesses negócios aqui de live, não. Então, meu povo, agora, depois que você estruturou o seu processo, o seu atendimento, o seu produto, o seu processo de vendas, aí que você vai começar a pensar no marketing. Por quê? O marketing é a sua vitrine. É a vitrine que você tem para atrair os clientes para dentro da sua agência. Se você começa toda a estruturação da sua agência pelo marketing, vai dar ruim. Não vai dar certo. Você tem que começar lá do começo, obviamente, né? Então você tem que começar ali dos processos, do planejamento que eu falei pra vocês. Porque quando você estrutura o seu propósito, os seus diferenciais, é isso que você vai mostrar no seu marketing. É isso que você vai mostrar no seu site, nos conteúdos da sua lista de transmissão, do seu e-mail marketing e dos seus posts. Então, quando você tá travado e não sabe o que publicar, o que divulgar, lembra do seu propósito, dos seus diferenciais. Lembra de contar para a sua audiência quais são esses diferenciais. Por que você faz isso? Vai ficar assim, tá? Não sei tirar esse negócio, não. Então, você precisa explicar para sua audiência. E é muito, muito comum. Eu tenho, inclusive, vários Instagrams aqui para analisar de aluno. E é muito, muito comum, quando eu olho esses Instagrams, que eu vejo que tem ou um monte de lâmina de preço, ou um monte de foto linda de hotel sem conteúdo, sem diferencial, ou posts bem rasos, sabe? E esse a gente esquece de fazer o principal, que é falar dos seus diferenciais, que é vender o seu peixe, que é mostrar por que você é bom, por que você é único, o que você vai entregar de diferente para ele, os locais que você já visitou, né? As viagens que você já organizou. A gente tem que sair do marketing institucional e vir para o marketing humanizado, o marketing de conexão. E marketing humanizado não é só quando você fica ali pondo a sua cara, igual eu mostrando o McDonald's que eu comi hoje, mostrando que eu peguei meu passaporte. Não é só isso. É você mostrar as viagens que você já organizou, os locais que você já visitou, todo o conhecimento que você tem, por que você é uma autoridade na viagem, curiosidades da sua vida profissional, né? Michelle está aqui, Michelle é comissária. Numa mentoria a gente falou para ela, mostre esse lado da sua vida, o lado que você fica em voos, que você conhece um monte de destinos, começou a fazer maravilhosamente bem, mostrando o dia a dia dela, mostrando os hotéis que ela se hospeda quando ela tá trabalhando. Nós temos coisas muito legais na nossa vida para mostrar. Muitas vezes você tá fazendo um orçamento e você fala, caramba, essa viagem ficou legal, né? Pega essa viagem e mostra no seu Instagram. Nunca fez venda, nunca fez nada, não tem cliente ainda, não tem problema. Fez uma cotação legal? Mostra. Viu um hotel com preço legal? Mostra. Desenhou uma viagem sensacional? Mostra. Descobriu um hotel super diferente? Conta. Tudo isso você precisa fazer com a sua audiência. Você precisa fazer com o seu cliente. Certo, meu povo? Deixa eu ver se agora vai. Não vai, não quer mesmo. Tchau. E aí? O que vocês acharam? Terminei. Tá bom, né? Falei pra caceta, dei um monte de chinelada em vocês. Tudo tem limite nessa vida, né? Ó, tem um monte de pergunta. Ó, gente, mas tem... Ó, tem uma pergunta. Já tá bom, né, gente? Vocês aguentam ficar ouvindo eu falar mais? Vocês são doido. Eu vou comer direito, porque eu almocei McDonald's e... Bem, gente, ó, muitas das perguntas que estão aqui eu já respondi, tá? Eu acho que essa pergunta... Perguntaram aqui, ó. Como reduzir informações para não dar de bandeja e ao mesmo tempo encantar o cliente? Mostramos como fazer isso de forma mais estratégica e mais organizada, tá?
Quem não viu, chegou agora, reveja a live, beleza? Como montar o roteiro ideal para cada cliente? Gente, fazendo diagnóstico, tendo um bom diagnóstico do seu cliente, ouvindo, roteiro de perguntas, tirando as dúvidas, perguntando, questionando. Não dá para ter medo disso, não, gente. Tem que falar, tem que perguntar, tem que questionar. Você precisa ouvir o seu cliente, você precisa dar a oportunidade do seu cliente falar. Tá vendo que tá travado pelo WhatsApp? Tenta o telefone. Tá vendo que o telefone não tá dando certo? Tenta uma reunião no Zoom. Vai tentando alternativas diferentes. Mas você precisa ouvir o seu cliente. Você só vai conseguir montar o roteiro ideal se você conhecer o seu cliente. Não tem jeito, tá? O aplicativo que eu falei é o Axus. Axus. A-X-X-U-S. Alfa, xadrez, união, Sierra. Acho que eu ainda falo alfabeto fonético, né, gente? Enfim, acho que é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Quem tiver dúvida, manda direct. Eu vou responder na medida do possível. Por quê? Porque eu tô com um monte de direct atrasado para responder. Esse mês de janeiro eu tirei realmente para focar no planejamento das empresas. Eu tô mudando muita coisa na Gol Viagens. Vai vir muita novidade. O Gol Agentes esse ano vai bombar. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Deixa eu aproveitar. Não sai da live. Seguinte. Esse mês eu vou lançar o seguinte. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois dessa live que vai se chamar Cliente Oculto. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou abrir a caixinha e quem se interessar coloca o seu nome e o nome da sua agência, tá? E o arroba. O que acontece? Quem deixar esse nome vai me autorizar a fazer um cliente oculto. O que é um cliente oculto? É quando um avaliador pede um orçamento para sua agência, faz um atendimento com a agência e você não sabe quem é essa pessoa. Você atende ele como se fosse um cliente comum, tá? E eu vou fazer isso com 3 agências. Depois eu vou fazer com mais 3. E eu vou mandar um relatório de tudo que eu vi nesse atendimento, tá? Por quê? Porque eu quero entender como que vocês estão fazendo atendimento. Onde que vocês estão errando? Onde que vocês não estão mostrando valor? O que vocês podem melhorar, tá? Eu vou fazer isso eu vou ouvir os nomes e eu vou entregar isso até a primeira semana de fevereiro, tá? Porque eu vou fazer de uma forma que vocês nunca vão descobrir quem sou eu, se sou eu ou quem vai estar fazendo isso, tá? Então, logo depois da live, eu vou abrir a caixinha de cliente oculto e quem tiver interesse, coloca o nome lá, tá? Eu vou explicar também nos stories o que é. Se você quer fazer isso depois, daqui um tempo, coloca mais pra frente. Eu vou fazer isso pelo menos uma vez por mês, tá? Porque vai vir junto com um relatório, eu vou colocar o atendimento direitinho e depois eu vou fazer uma live com os pontos principais que eu vi no atendimento. Obviamente sem expor ninguém, sem falar o nome da agência, nada disso. Mas eu acho que é uma oportunidade bacana para vocês entenderem esse processo do atendimento e para vocês terem uma visão de fora, alguém analisando de fora. Eu acho muito mais válido do que a gente analisar Instagram, né, meu povo? É muito mais efetivo, porque o que gera venda pra gente mesmo é o atendimento. Então vamos começar com o cliente oculto. Mês de janeiro eu tenho muita coisa para entregar para vocês. E a gente também vai começar, mês que vem, o Travel Talks com os alunos do Novo Agente, que vão ser reuniões quinzenais sobre vários assuntos diferenciados. Então a gente já tem reunião sobre gestão financeira, a gente vai ter reunião sobre destinos exóticos na América do Sul, a gente vai ter reunião com especialista na Itália, na região da Toscana, viagens acessíveis. Então toda quinzena um especialista vai conversar com vocês e é uma oportunidade para vocês conhecerem um novo fornecedor, estudar mais e realmente aprofundarem. Nada desses treinamentozinho meia boca, superficial, não. Vai ser conteúdo bom para vocês. Vão ser para as 3 turmas, todo mundo junto, numa data fixa, de 15 em 15 dias, toda quinta-feira, tá? Quem é aluno vai receber o material direitinho
e vocês serão informados de todas as apresentações, todas as datas, tá bom? Então, meu povo, segura, porque 2021, essa cabeça aqui não tá parando, não. Então, segura, porque vai ter muita coisa legal, tá? Obrigada a todo mundo que ficou comigo até agora, ouvindo e pacientes aqui com as minhas chineladas. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser participar do Cliente Oculto, eu já vou gravar os stories e colocar na caixinha de perguntas, tá bom? Um beijo, gente, bom descanso e a gente se fala durante a semana. Tchau!